Olá pessoal, hoje eu queria falar sobre um assunto muito sério e importante, porque hoje nós sabemos que o dia se aproxima, e eu me refiro ao dia da volta do Senhor Jesus. Ele se aproxima. Os sinais evidenciam esse fato, que vai ser visto por todos simultaneamente. Ou seja, todas as pessoas que estiverem vivas vão ver isso acontecer simultaneamente. Então, o dia se aproxima. Mas isso pode parecer coisa boa, mas existe algo que está acontecendo hoje que está, digamos assim, está fazendo com que a igreja esteja praticando muitos erros. Erros que acontecem dentro dos templos construídos por mãos humanas e em outros lugares também. Então, é preciso que aconteça o quê? A purificação desses erros. Como é que isso pode acontecer? Como podemos falar com as pessoas para que esses erros possam ser purificados? É somente através de admoestações, tanto de sua parte para comigo, quanto de minha parte para com você. Essas admoestações têm que ser mútuas, visando o aperfeiçoamento da igreja, visando a purificação dos erros, visando que a igreja retorne à sensatez e se livre desses erros completamente. Principalmente agora que o dia se aproxima. Então, é necessário isso acontecer. Ninguém pode fazer vistas grossas diante dessa situação. Ninguém pode passar a mão no erro, estar acobertando, ser cúmplice, ser conivente, estar consentindo com erros. Ninguém pode fazer isso em tempo algum. Na igreja do Senhor Jesus não existe espaço para isso, da parte de ninguém. Essa é a verdade. Então, o que cabe a você e a mim fazermos é admoestações, porque não dá para continuarmos vendo esses erros crescendo cada vez mais, como está acontecendo hoje. Quando a igreja de Laodiceia estava muito errada em suas práticas, o próprio Senhor Jesus admoestou aquela igreja, aconselhou aquela igreja. Leia o texto lá que você vai ver. Visando que a igreja de Laodiceia pudesse se purificar dos erros que ela estava cometendo. Voltar novamente para a humildade. Voltar novamente para a disciplina do Senhor Jesus. Porque, como está escrito lá, ele disciplina quantos, ele repreende e disciplina quantos ele ama. E o que mais ele ama é a sua igreja. Por isso, ele repreende e disciplina a igreja quantas vezes for necessário, até que ela esteja totalmente purificada dos erros que está cometendo. Esse é o objetivo. Então, o Senhor Jesus faz bem, ou fez bem em fazer isso com a igreja de Laodiceia. E ele está fazendo isso hoje também. Com certeza, não há dúvida disso. Então, essa repreensão e essa disciplina visa ou tem o objetivo de levar a igreja a voltar à sua simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. E não ficar se complicando com coisas e mais coisas e mais coisas que contribuem para que a igreja esteja cada vez mais longe da verdade, do evangelho, da graça, da sã doutrina, da nova aliança e, principalmente, do próprio Senhor Jesus, que é o pastor e bispo da alma, da sua alma e da minha alma.
quando a igreja se distancia daquele que é o cabeça, Cristo, todo o corpo começa a se dividir, a ter dissensões, a ter facções, a ter escândalos e divisões, a ter muitas coisas erradas que não contribuem em nada para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Pelo contrário, só contribui para o corpo de Cristo se autodestruir de dentro para fora, como os fermentos que leveram toda a massa. Isso apodrece a massa, estraga a igreja. É o que está acontecendo hoje. E isso está acontecendo agora que o dia está se aproximando. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque quando aquele dia chegar, o Senhor Jesus quer ver a sua igreja. Ele quer encontrar a sua igreja em paz, sem mácula e irrepreensível. Será que é isso que está acontecendo hoje? Será que a igreja hoje está irrepreensível, sem mácula e sem defeito algum? Sem ruga, sem mancha? É preciso avaliar isso. É preciso avaliar isso agora, porque o dia está se aproximando. Então, a igreja agora tem que fazer um autoexame de si mesmo. Tem que fazer um check-up geral em seu organismo, em seus membros que constituem o corpo de Cristo. Individualmente falando. Essa é uma responsabilidade que cabe a você e a mim, que somos membros desse corpo, para ver onde é que está o erro. Ainda há tempo de se purificar deles, de todos eles. Porque a igreja do Senhor Jesus, ele quer encontrar uma igreja pura, sem mácula, irrepreensível. Será que ele vai nos encontrar assim? Ou vai nos encontrar cheios de imundícia, divisões e coisas inconvenientes? Então, isso deve acontecer. E eu vou ler um texto aqui agora que fala a respeito disso claramente. Porque hoje, no século XXI, o que dá para se ver, dá para se notar perfeitamente, é que a igreja hoje está muito cheia de coisas sujas, imundas, porcarias, que não estão contribuindo em nada para a perfeição do corpo de Cristo. Pelo contrário, só está deixando a igreja cada vez mais fora do padrão de retidão, de santidade que o Senhor Jesus quer ver na sua igreja, hoje, no século XXI. Então, é preciso uma mudança a respeito disso. Essa mudança tem que partir de você e de mim. Temos que decidir firmemente nos purificarmos agora, antes que o dia chegue. Porque se esse dia chegar, e vai chegar mesmo, sem impedimento algum, se esse dia chegar e ele nos encontrar dormindo, sujos, contaminados, totalmente divididos, como ele vai aprovar uma igreja assim? Ele vai dar uma palavra, ele vai dar uma palavra de reprovação. E é isso que vai acontecer. Se até aquele dia nós não nos purificarmos dos erros dos quais ele está vendo claramente. Então, é preciso se conscientizar de que deve haver uma limpeza, uma purificação. Não podemos ser encontrados com vestes sujas, com procedimentos sujos, procedimentos que ele não concorda nem aprova em tempo algum. A igreja do Senhor Jesus não foi chamada ou comprada pelo seu próprio sangue para se envolver e se enredar por coisas mundanas, imundas, podres. Não, não mesmo. Pelo contrário, a igreja deveria se purificar e se limpar de tudo isso. E nunca se envolver com essas coisas em tempo algum. Porque essas coisas não edificam a igreja em nada. São coisas inconvenientes. Então,
essas coisas inconvenientes não podem existir na igreja, em tempo algum. Então, eu vou ler esse texto aqui, que está na Epístola aos Hebreus, capítulo... Deixa eu ver aqui. Eu passei a página aqui. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Está escrito assim, ó, a segunda parte do texto, do versículo, vou ler aqui. Ó. Está escrito assim: antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Por que é necessário fazer admoestações agora? E até muito mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, é por causa do que está acontecendo hoje, pessoal. É preciso fazer admoestações e tanto mais. Não tem que fazer apenas uma vez ou duas vezes, mas tem que fazer milhares de vezes. Porque o dia se aproxima. O dia da volta ao Senhor Jesus se aproxima. Então, essas admoestações vão ser feitas com o objetivo de que a igreja se conserte, se purifique, se qualifique de forma saudável, se qualifique de um jeito que possa agradar ao Senhor Jesus. Porque a igreja tem que viver para o inteiro agrado dele. E não pode praticar coisas que não agradam ao Senhor Jesus em tempo algum. Não pode mesmo. É preciso se conscientizar disso. Então, é preciso fazer admoestações sim, admoestações sérias, responsáveis, que visam fazer com que o corpo de Cristo possa se purificar. Então, admoestação significa repreender com palavras ternas. É preciso que aconteça repreensões na igreja. Por quê? A igreja hoje, por causa de muitas coisas, infelizmente, se tornou repreensível. Ou seja, a igreja se tornou uma igreja digna de repreensões. Isso não é algo mau, é algo bom. Porque a repreensão visa ou tem o objetivo de purificar a igreja. Agora, a pessoa que recebe a repreensão ou a admoestação, ela não pode ser orgulhosa. Ela não pode ser facciosa. Ela não pode insistir na teimosia, na rebeldia. Ela não pode ser insubordinada em relação a nenhuma das admoestações que visam o seu próprio bem. E é isso que precisamos entender. Porque muitas das vezes, quando alguém recebe uma admoestação ou uma repreensão, ela, às vezes, não aceita, não quer ouvir, não quer se endireitar, não quer que o seu erro seja purificado. Aí é que está o grande erro. Então, a admoestação é o ato de repreender com palavras ternas, com palavras de mansidão, palavras sérias, saudáveis, palavras que não têm que ser dadas de forma agressiva, imposta. Não, tem que ser palavras ternas. A pessoa que ouve palavras ternas tem que se levar a se compungir. Essas palavras ternas têm que levar a pessoa a se compungir, a se arrepender, ao ponto de se purificar dos erros, retornar à sensatez e reconhecer o erro, e nunca mais praticá-los e deixá-los para sempre. Esse tem que ser o objetivo. Então, a admoestação significa isso. E admoestar também significa dar conselhos,
A igreja precisa hoje de conselhos. Conselhos eficazes, sábios, prudentes. Conselhos que levem a igreja a cair em si, cair na real. Ver onde está errando e se purificar dos erros que está cometendo. Antes que esse dia chegue, é preciso fazer isso com mais frequência ainda. Admoestar também significa... Deixa eu ver aqui. Só tem esses dois significados. Então, admoestar é importante. A igreja tem que receber essas palavras, porque ninguém pode viver tão mal acostumado com esses erros que acha isso comum e normal. Ninguém pode conviver com esses erros mais. Esses erros são maus e prejudicam a igreja de forma geral. É o que está acontecendo hoje, pessoal. Existem muitos vídeos por aí no YouTube mostrando isso claramente. Erros, erros e mais erros que continuam ano após ano, crescendo cada vez mais. Isso significa o quê? Que está faltando admoestações em relação ao dia que se aproxima. Está faltando. Alguém está falhando. Alguém está, como é que posso dizer? Alguém está contribuindo para que esse mal continue crescendo cada vez mais. Mas a admoestação, quando ela é bem dada e é recebida, ela vai fazer com que a pessoa possa cortar esse mal pela raiz. Isso é importante. Cortar o mal definitivamente pela raiz. A administração tem esse objetivo saudável, de tornar a igreja saudável de novo. Porque a igreja hoje, por causa desses muitos erros, está doente, fraca, está indo cada vez, piorando cada vez mais. Então, a cegueira de entendimento da igreja hoje está levando muitas pessoas a não conseguirem enxergar isso. E quando alguém não consegue enxergar esse tipo de coisa, ela se acostumou tanto com esses erros que acha isso normal. E quando houve uma administração que visa fazer com que a igreja se purifique desses erros, eles não aceitam. Eles se recusam a dar ouvidos a essas verdades que vêm através dessas administrações. Se recusam a dar ouvidos à verdade. Esse é o grande erro. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Mais do que nunca. Porque o dia se aproxima. O dia em que o Senhor Jesus vai voltar com poder e grande glória se aproxima. Sem dúvida alguma. Por isso agora é urgente que as administrações sejam feitas com mais frequência ainda, para purificar o máximo de erros possíveis, ou mesmo todos. Isto é, se a igreja quiser mesmo ser encontrada sem mácula, sem dolo algum, pelo próprio Senhor Jesus. Então, nós devemos entender essa questão hoje. Por isso, esse assunto é sério demais. Não leve isso na brincadeira. Não. É preciso agir com seriedade nesse momento. Então, eu espero que você entenda. Eu também tenho que entender. Todos têm que entender. Todos que estão em Cristo hoje têm que entender. Todos que fazem parte do corpo de Cristo hoje têm que entender isso. E esse entendimento tem que levar as pessoas a mudarem, a se consertarem, a se purificarem. Porque a igreja do Senhor Jesus é coisa séria. Então, para esta igreja, fica essa mensagem. Agora, porque sabemos que o dia se aproxima.
E por isso é necessário uma purificação dos erros. Então eu espero que essa purificação aconteça espontaneamente por parte de todos. Esta é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.